Como fazer para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo? Porque isso está na Bíblia, mas pode dar alguma dúvida do tipo: será que Deus quer que eu pregue o tempo inteiro? Será que Deus quer que eu fale da Bíblia para aquela pessoa da minha escola, do meu trabalho, toda hora, todo dia, até ela aceitar Jesus? E não é bem assim. Eu queria falar desse texto hoje, de 2 Timóteo 4, verso 2, que diz para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E para falar desse verso, é interessante a gente falar também de uma outra frase. Talvez você já ouviu ela em algum lugar. É a frase que diz: pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário, use palavras. Quando necessário, use palavras. Porque talvez a gente tenha uma visão de que anunciar o evangelho seja só com palavras, seja só sobre chegar numa pessoa e falar para ela: olha, Deus te ama, Deus quer ter um relacionamento com você, Deus mandou eu te dizer isso, isso, isso. Mas não é só isso que é pregar o evangelho, porque a Bíblia diz em alguns lugares sobre tudo que a gente fazer, tudo que a gente for fazer, a gente fazer para a glória de Deus, a gente amar o Senhor de toda a intensidade. Então, quando você está no seu trabalho e você, sabe, se esforça para fazer as coisas direitinho e você entende que você está fazendo aquilo para Deus, você já está dando um bom testemunho, ao ponto das pessoas te olharem e verem que tem algo especial em você. As pessoas te olharem e verem que você não xinga elas, você não fala palavrão, você não faz piadas que são pesadas, que você entende que Deus não ia gostar que você fizesse. Então você está o tempo inteiro, 24 horas pregando o evangelho, sem dizer uma palavra. E não é que você não tem que falar nada, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas você está 24 horas pregando o evangelho com as suas ações, se esforçando para fazer tudo direitinho, para ter amor a Deus e para ter amor ao seu próximo. Agora, você não pode deixar as coisas só pararem por aí, porque as pessoas vão ver tanta luz, tanta bondade dentro de você, e você não pode deixar elas pensando que isso é seu. E você tem que em algum momento apontar para Jesus e dizer: vem dele, essa luz vem dele, é ele que está dentro de mim, é ele que me faz ser feliz desse jeito, transbordar de alegria e fazer as coisas tão bem feitas e dar um bom testemunho. E você vai ter oportunidades em um momento ali, por exemplo, oportunidade de ter uma conversa com as pessoas, uma conversa normal, só que no meio da conversa alguma coisa, algum assunto te leva a falar de Deus para ela, te leva a dizer: olha, você conhece Jesus? E dizer sobre a sua vida: Jesus mudou minha vida ficou muito mais legal, minha vida ficou fluindo muito melhor quando eu conheci Jesus, quando eu comecei um relacionamento com ele. E é nesse momento, quando necessário, que você vai usar palavras, que você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. E essa é uma parte muito importante. Você não pode deixar de fazer, pensar que eu só vou fazer as coisas muito bem feito e não vou falar nada para ninguém. Não, você precisa vencer a vergonha, você precisa negar a si mesmo, você precisa sim falar, anunciar com palavras. Mas não é só isso, porque você precisa estar constantemente dando um bom testemunho. Precisa no sentido de que é isso que Deus quer que você faça, pelos lugares que você vai, sabe? E você pode perceber que as pessoas muitas vezes ficam machucadas com coisa de igreja e as pessoas dizem que, mas os crentes sempre estão contando fofoca. Os crentes sempre estão fazendo coisas que Deus não aprova. Mas se a gente começar a mudar, se a gente começar a entender que a gente está fazendo as coisas de verdade para Deus, a gente precisa parar com isso, sabe? A gente precisa começar a fazer as coisas do jeito certo, para que a humanidade, para que todo mundo possa olhar e dizer: se um dia eu for crente, eu quero ser igual a ele, porque ele faz as coisas do jeito certo, tem uma luz, tem uma paz muito grande dentro dele. Ele não fica dando mau testemunho, ele não fica fazendo coisas do tipo contar fofoca, fazer isso, fazer aquilo. E a gente passa a dar um testemunho melhor, para que as pessoas, quando olham para os crentes, elas vejam luz, elas vejam a luz que vem de Jesus. Porque é isso que deveria acontecer, mas não é isso que acontece. E se isso não acontece com você, se você assistindo esse vídeo veio uma reflexão dentro de você e você sente que precisa mudar,
Então, se esforça para mudar e pede ajuda de Deus nisso, para que Ele, junto com você, te ajude, te coloque no lugar certo, sabe? Te leve a ser quem você nasceu para ser. Isso é pregar o Evangelho em todo o tempo, quando necessário usar palavras. Você não pode deixar de fazer nenhum desses dois pontos, a parte de usar palavras e também a parte de usar o testemunho. Pregar o Evangelho com as suas ações, com a sua vida, com o seu respirar, com tudo que você faz, fazer para a glória de Deus. Então você terá paz com o Senhor, será até mais próximo dele, mais sensível à voz dele, e as pessoas vão reconhecer uma luz muito grande dentro de você e que não seja para sua glória, mas que você aponte para Jesus e diga: é Ele, é por causa dele, e é Ele que me enche de alegria, me dá forças para queimar por Ele em todo o tempo, para fazer a vontade dele. E essa é a reflexão de hoje.